Nosso programa desta sexta-feira começando, agora sim, né? O pessoal fica mais animado, apesar de todas as medidas restritivas, e o governo do estado já anunciou que amanhã sai um novo decreto, mas é sexta-feira, pelo menos descansar dentro de casa, pode fazer bem à vontade, né, Vanúvio? Você participa do nosso programa de hoje, manda sua pergunta para o nosso convidado, o vereador Pablo Aires, que vai estar aqui com a gente conversando. Pode ser pelo Twitter, @cenapoliticotcm, pelo facebook.com/cenário político TCM, pelo WhatsApp 88028979 e o Instagram, @cenário político TCM. Boa noite, Vanúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, a última edição desta semana. E você fica atento aí às informações que a gente vai repassar já a partir deste primeiro bloco. É que agora há pouco a governadora anunciou edição de novo decreto para a contenção da pandemia no estado. A decisão aconteceu após diálogo com prefeitos e representantes da Grande Natal e cidades polos do estado, além dos poderes estaduais e ministérios públicos do estado e federal. Todos se manifestaram favoráveis a seguir as recomendações do Comitê Científico do RN diante do recrudescimento da pandemia. As medidas mais restritivas de combate à Covid, de acordo com o governo, serão especialmente para a proibição de eventos pelos próximos 14 dias e restrição no horário de funcionamento de bares e restaurantes em todo o estado. As medidas passam a valer a partir de amanhã, sábado, 20 de fevereiro. Nós temos aí a fala da governadora, Carol? Isso, temos um trechinho aí da fala da governadora com a imprensa lá em Natal. Orientações emanadas do Comitê Científico que, diante do recrudescimento da pandemia, orienta o uso de medidas mais restritivas. Repito, todos os prefeitos e gestores da região metropolitana que aqui vieram, e os municípios polos, e os chefes dos demais poderes foram favoráveis às medidas sugeridas pelo Comitê Científico. Os prefeitos, inclusive, adiantaram que vão editar decretos no âmbito local, adequando essas orientações às peculiaridades, às especificidades de cada município. Diante desse contexto, o governo do estado vai editar um decreto no próximo sábado, onde nós vamos recomendar aos municípios as orientações em geral que o Comitê Científico apontou, especialmente no que diz respeito à restrição do horário de funcionamento de bares e restaurantes e a proibição de eventos pelos próximos 14 dias. Com relação às escolas, após fazermos uma discussão, inclusive dialogando com a representação dos pais, dos estudantes, com as entidades representativas dos estabelecimentos de ensino, ouvindo a nossa equipe na área da educação, nós resolvemos não acatar essa sugestão do comitê. Portanto, não haverá suspensão das aulas nas escolas particulares, mas ao mesmo tempo nós vamos, através de portaria, reforçar a necessidade do cumprimento dos protocolos sanitários adotados nas escolas. Tá aí, as escolas também, tinha muita gente questionando como é que não pararia os bares e suspenderia novamente as aulas nas escolas, mas está aí a resposta da governadora. Amanhã deve sair no Diário Oficial do Estado o novo decreto com texto completo e mais detalhes. Isto foi o que foi divulgado agora há pouco pelo governo do Estado. Vanúvio. Carol, é importante, a gente reforçar aqui que vale muito a consciência de cada um. Não adianta você ir ao bar antes das 10 horas da noite, se divertir, brincar, aglomerar, porque você não está sendo consciente com a atual situação, Você aí
tome cuidado, é o que a gente sempre diz, né? Além disso, Carol, é importante também a fiscalização. Não basta dizer que algo tem que fechar, não pode abrir, não pode aglomerar, se não tem fiscalização, como Carol estava destacando hoje no Meu Dia Mossoró. Não vale de nada o decreto se ele não puder ser acompanhado de perto para saber se as pessoas têm ou não essa consciência. Mas a gente sempre reforça aqui para você que nos acompanha com relação aos seus cuidados, né? O que você precisa tomar aí, né, de cuidados. A governadora recuou aí com relação às escolas particulares. Parte destas instituições de ensino segue realmente à risca, né, essas recomendações sanitárias. Outras, elas deixam a desejar e precisam também dessa fiscalização. Aulas nas escolas públicas de forma presencial, pelo que a gente está vendo, não vai acontecer no mês de março e dificilmente em abril. Eu quero crer, viu, Vonúvio, que diante do impasse aí de não fechar novamente os bares totalmente, a governadora ela parou para pensar que seria injusto também com as escolas, falando aqui pela visão empresarial, né? Existe e sempre existiu aí, desde que as atividades começaram a ser reabertas, há uma dificuldade, a gente sempre vem analisando isso criticamente, uma dificuldade dos poderes públicos em peitar as atividades econômicas diante da pressão que essas atividades fazem nos poderes públicos. O setor de eventos é um dos que mais vem sofrendo, ainda reclama muito, realmente é o setor que ainda não retornou de verdade, mas é uma situação realmente à parte que não tem como liberar, porque existe uma outra pressão de um outro lado. Mas as atividades que já estão abertas, para fecharem novamente, é preciso aí a gente ainda ver uma justificativa muito plausível para os poderes públicos utilizarem como argumento para poder peitar esses empresários. Vamos começar agora o nosso bate-papo com o vereador Pablo Aires, do PSB, que veio aqui logo quando foi eleito. E agora já teve início aí, já aconteceram algumas sessões, já aconteceu inclusive polêmica em relação à escolha dos membros das comissões temáticas lá na Câmara Municipal de Mossoró. Vereador Pablo, muito obrigada pela presença nesta sexta-feira aqui no cenário político. Como é que vem sendo o trabalho? Nesse primeiro bloco, vamos fazer essa análise geral de como é que vem sendo, como foi o primeiro mês ali como vereador já empossado, mas sem os trabalhos e agora com os trabalhos legislativos acontecendo ali com as sessões ordinárias na Câmara Municipal. Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvio. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É sempre um prazer participar do programa, né? E eu acho que esse primeiro mês na Câmara, né, na verdade, as sessões só começaram em fevereiro, mas o trabalho mesmo começou já desde o início de janeiro. Então, é um momento ainda muito complicado, devido também à questão da pandemia. Hoje, a própria Câmara soltou uma regulamentação interna para que a gente evite o número de pessoas, de fluxo de pessoas dentro da Câmara, né? Então, a partir de segunda-feira, provavelmente, só 2 assessores poderão acompanhar os vereadores dentro da Câmara e as visitas por parte da população, a visita por parte da população acaba sendo suspensa. Então, ainda é um momento ainda delicado. Esse primeiro mês para a gente foi mais ainda, porque a Câmara tinha 21 vereadores, agora tem 23, então são 2 novos vereadores, nós ainda não temos um gabinete terminado, então isso dificultou um pouco do nosso trabalho nesse primeiro momento. Mas aí a gente está se adaptando e com certeza a gente vai fazer o máximo para caminhar bem. Já deu para pegar o macete aí do trabalho legislativo? Sim, né? O processo burocrático a gente vai conhecendo aos poucos, né? Mas tem todo aquele jogo político que, para quem não faz parte desse ambiente, ainda acho que demora um pouco a se acostumar, né? Mas eu acho que isso também é um benefício para a política, trazer pessoas que não eram de dentro desses grupos, porque traz novas ideias, novos choques mesmo para a política, até para que esse processo ele não continue do mesmo jeito, né? Eu até costumo dizer, se a gente quisesse que o processo continuasse do mesmo jeito, nós nem teríamos sido candidatos. Nós deixaríamos como estava. Então, realmente, esse choque por parte da política, eu acho que é natural e isso nos ensina e ensina os outros também. Então, eu acho que isso é muito positivo. Vamos fazer um intervalo. No próximo bloco, a gente continua a nossa conversa com o vereador Pablo Aires.